Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje, infelizmente, eu estou no estaleiro, não posso sair de casa. Então, olha só, gente. Primeiro, gostaria que estivessem todos com muita luz, muita saúde, muita energia positiva, vocês e seus familiares, e agradecer a quem está aqui hoje me substituindo, tá? Vai dar tudo certo. O primeiro momento da nossa atividade foi basicamente a discussão do capítulo 1 do livro, como eu já tinha prometido para vocês. Agora a gente vai fazer a correção do capítulo 1. Espero que todos tenham trago o livro, eu já pedi para vocês, né? Então vamos lá. Na página 12, nós temos aqui os parâmetros do som. Vamos falar? Vamos lá. Observando os parâmetros do som, julgue os itens a seguir. O parâmetro do som, conhecido como altura, nos permite dizer, a partir da análise da frequência de um som produzido, se a nota é mais aguda ou mais grave. Ótimo, certinho. O ouvido humano, qual consegue perceber as frequências que variam de 20 a 20 mil Hz, é capaz de perceber as diferenças timbrísticas, ou melhor, as diferenças mínimas, né, entre dois violões produzidos pelo mesmo fabricante, no mesmo tempo, com o mesmo material. A gente não percebe não, tá, gente? Por isso que as pessoas fazem os violões, você vai ter que testar. Então essa questão está errada. Número 2, errada. O parâmetro do som, chamado duração, demonstra quanto tempo uma frequência deve ser emitida, a partir da representação das figuras de ritmo, que podem ser, segundo esse parâmetro, mais agudo ou mais grave. O parâmetro de duração ele não mostra se é mais agudo ou mais grave, e se é mais longo ou mais curto. 3, errada. O som mais grave necessariamente deverá ser o mais forte, pois as frequências emitidas deverão estar em consonância com as leis da física. Não, né, gente? Também está errado o número 4, porque grave pode ser forte e fraco. Não tem isso não, são parâmetros diferentes. Eu posso fazer um som mais grave, fraco, e posso fazer um som mais grave, forte. São parâmetros, um é amplitude e o outro é frequência, beleza? Vamos ao 2. O 2 é para você colocar a primeira coluna de acordo com a segunda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a segunda coluna e a gente já vai colocando a letra, tá bom? A bateria toca mais forte que a flauta. Forte, parâmetro, intensidade. Eu reconheço o som de um triângulo quando escuto. Reconhecer sons, timbre, letra D. Minha guitarra tem um som mais agudo. Agudo é altura. Consigo emitir sons longos no saxofone. Longos é duração, ok? Vamos lá. 3. Os parâmetros do som são as características físicas por meio dos quais podemos entender o fenômeno sonoro. Estão divididos em altura, intensidade, duração e timbre. Julgue os itens a seguir, de acordo com os conceitos básicos dos parâmetros do som. 1. A altura é o parâmetro que permite a identificação de sons fortes e fracos. Errado, né? Agudo e grave. 2. A intensidade está relacionada à frequência do som e nos permite identificar sons altos ou sons baixos. A intensidade está ligada à amplitude da onda. Errado também. Timbre é o parâmetro que permite identificar a fonte sonora. De acordo com o número de sons harmônicos, pode-se identificar o objeto que emitiu o som. Certinho, o timbre é a identidade da fonte sonora. Decibel é a unidade de medida da duração do som. Duração é BPM, batimentos por minuto. A grafia das notas musicais é feita na pauta, pentagrama, de 5 linhas, contando as linhas de baixo para cima. Certo. Contam-se também os espaços entre as linhas. Ok, tudo certinho, a 5 é correta. 6. Podemos considerar que o parâmetro do som são os aspectos físicos de qualquer som emitido. Para que possamos identificar todos esses aspectos, devemos ficar atentos à altura, à intensidade, à duração, ao ritmo e ao timbre. Cuidado, isso aqui já foi questão do pais. Esse ritmo aqui está fora, tá? E ao timbre, que são os chamados parâmetros. O ritmo está dentro da duração. Então essa questão está errada, foi só um peguinha para o UNB, tá bom? Vamos lá.
O vamos experimentar, gente, é um exercício interessante, mas a gente só vou explicar mais ou menos. Se você pega uma corda e estica, né? Quando você estica, ela vai produzir um som, porque ela vai vibrar, né? Se ela está numa caixa de ressonância, aquela caixa serve para que você possa é, amplificar esse som. Quando você coloca mais força, a corda vai tocar mais forte. Então, se você estica, quanto mais esticado, maior a frequência, mais agudo é um som, ok? Vamos lá. Vamos para a página 17. Julgue os itens abaixo referente às texturas musicais. Em uma textura monofônica, podemos permitir e perceber a presença de acompanhamento de instrumentos musicais. Não, monofônica é apenas uma única linha melódica, né? Então não vai ter aí, tá errado. A música do período medieval, chamada de canto-chão ou canto gregoriano, lembra que eu cantei isso em sala de aula, hein? Era executada com uma linha melódica em que o principal tema eram os ensinamentos bíblicos. Ótimo, era esse o objetivo do canto gregoriano. 2, correta. A polifonia só se tornou mais comum e muito aplicada nas orquestras a partir do período medieval. Não, a partir do período renascentista, que é após o período medieval, é que nós temos aí o surgimento e o maior uso da polifonia. Polifonia, várias linhas melódicas, onde todas possuem a mesma importância. 4. Se considerarmos a formação mais comum em uma banda de rock, guitarra, baixo, bateria e teclado, além da voz, podemos dizer que a textura predominante neste estilo é homofônica. Sim, mas lembrando que a parte da bateria é linha rítmica e não é linha melódica. Os outros instrumentos fazem com que essa afirmação seja correta, ok? Vamos lá. Um coral ou uma orquestra possuem a tendência natural para executar a textura polifônica, devido à harmonia presente em cada naipe, seja da orquestra, seja do coral. Ok, orquestra e coral foram feitos para terem a textura polifônica. Naipe são as partes de cada um desses grupos, ok? Correto. Organize a segunda coluna de acordo com a primeira. Vou fazer igual lá atrás, vou lendo a segunda e a gente vai falando. Uma linha melódica acompanhada de instrumentos, textura homofônica. Uma só linha melódica, monofônica. Várias linhas melódicas, todas importantes, polifônicas. Certinho. E para encerrar, julgue os itens a seguir. Os instrumentos musicais utilizados nas texturas monofônicas podem ser como base de composição o tema principal das melodias gregorianas. Não, né, gente? Essa questão tá tão absurda, porque na época do canto-chão ou do canto gregoriano, nem eram permitidos instrumentos musicais, ou seja, tinha que ser a capela. 2. Os naipes vocais presentes nos corais, que são grupos polifônicos, podem ser classificados como sopranos, contraltos, tenores e baixos, vozes femininas e vozes masculinas. Correta número 2. Número 3. Para que haja a predominância da textura musical homofônica, é necessário que exista uma voz principal acompanhada de instrumentos musicais. Ok, a homofonia é isso, uma voz principal sendo acompanhada, ok? 4. É possível que em uma mesma música existam as 3 modalidades de texturas. Isso se observarmos as linhas melódicas de forma separada. Isso é verdade, tá? Quando a gente ouve, por exemplo, aquela do Queen, Bohemian Rhapsody, você vai ver que ele transita em textura homofônica e textura polifônica. Gente, é isso. Espero aí que não tenham dado trabalho para quem está me substituindo. Semana que vem, se tudo der certo, volto. É só uma denguezinha, tá bom? Beijo pra vocês. É denguezinha, mas não tá fácil não. Beijo pra vocês. Vida longa e próspera.